Temos hoje uma passagem bíblica rica em ensinamentos sobre adoração, louvor e oração. Muitas vezes encontramos interpretações variadas dessa história inspiradora, e nosso objetivo é descobrir o verdadeiro significado que Deus nos revela através de 2 Crônicas, capítulo 20, versículos de 1 a 30. Quando louvamos, podemos ter vitórias. Mas será que todos os textos bíblicos que falam de vitória e louvor definem essa como a única forma de ação do Senhor? Prepare-se para explorar as profundezas da adoração que vai além do louvor, bem como da oração que molda a vitória. Vamos juntos meditar sobre como Deus age de maneiras surpreendentes e criativas. Contamos com seu like neste vídeo com essa mensagem que começa logo depois da vinheta. Olá, Pastor Ricardo na área. Graça, paz e alegria. Estamos aqui mais uma vez para que possamos conversar a respeito de louvor. E para essa conversa ficar completa, eu espero os seus comentários no espaço para tal. Deixe lá nos comentários o seu testemunho, as suas observações a respeito desta mensagem. Converse com outras pessoas que estejam registrando os seus comentários por ali, além de deixar as suas perguntas, e tão logo permita o Senhor, eu vou responder para que a nossa conversa possa seguir e que tenhamos a chance de maior comunhão através desse espaço. Nesta mensagem, que tem como foco principal o louvor, como se tem no começo, na verdade nós vamos falar mais a respeito de adoração e até de oração do que sobre louvor. Mas como o texto que vai nos motivar já foi usado por muitos pregadores e por pessoas que conduziram estudos bíblicos sobre louvor, e entendo que com um encaminhamento de uma interpretação de forma errada, é importante meditarmos a respeito do que a palavra realmente revela. O texto que nos motiva está no texto de 2 Crônicas, capítulo 20, versículos de 1 a 30. Vamos acompanhar a leitura. Depois disto, sucedeu que os Moabitas e os Amonitas, e com eles alguns dos Meunitas, vieram contra Josafá para lhe fazerem guerra. Vieram alguns homens dar notícia a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão de Edom, da além do mar, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Engedi. Então Josafá teve medo, e pôs-se a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo, e disse: Ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus no céu? E não és tu que governas sobre todos os reinos das nações? E na tua mão há poder e força, de modo que não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti em nossa aflição, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, pelos quais não permitiste que passassem os filhos de Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis como nos recompensam, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ó nosso Deus, não os julgarás? Porque nós não temos força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. Nem sabemos o que havemos de fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. E todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também os seus pequeninos, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías,
filho de Jeiel, filho de Matanias, o levita, dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos, todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. Assim vos diz o Senhor: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis na extremidade do vale, defronte do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Prostrai-vos, ficai parados, e vede o livramento que o Senhor vos concederá, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor está convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, para o adorarem. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em alta voz. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e sereis bem-sucedidos. Tendo ele tomado conselho com o povo, designou os que haviam de cantar ao Senhor e louvá-lo vestidos de trajes santos, ao saírem diante do exército, e dizer: Dai graças ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Ora, quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon, de Moabe e do monte Seir, que tinham vindo contra Judá, e foram desbaratados. Pois os homens de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E, acabando eles com os moradores do monte Seir, ajudaram a destruir-se uns aos outros. Nisso, chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram cadáveres que jaziam por terra, não havendo ninguém escapado. Quando Josafá e o seu povo vieram para saquear os seus despojos, acharam entre eles gado em grande número, objetos de valor e roupas, assim como joias preciosas, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. Por 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia, eles se ajuntaram no vale de Beraca, pois ali louvaram ao Senhor. Por isso aquele lugar é chamado o Vale de Beraca, até o dia de hoje. Então, voltando dali todos os homens de Judá e de Jerusalém com Josafá à frente deles, retornaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os fizera regozijar-se sobre os seus inimigos. Vieram, pois, a Jerusalém com alaúdes, com harpas e com trombetas, para a casa do Senhor. Então veio o temor de Deus sobre todos os reinos daqueles países, quando eles ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá ficou em paz, pois que o seu Deus lhe deu repouso ao redor. Já ouvi mensagens sobre o poder do louvor com base nesse texto. Há uma interpretação que, por conta do louvor, a vitória veio. E muitas pessoas concordam, agradecem, assumem esse entendimento como se fosse o apresentado no texto. Mas você acompanhou a leitura? É isso que o texto diz? Responda sinceramente. Há mensagens que parecem fazer sentido e que se aplicaria tendo outros textos como motivador. Paulo e Silas, presos, oravam e louvavam. Ali, a vitória, a libertação, parece ter vindo por conta disso. Mas aqui no texto de Crônicas, não é assim. Precisamos tomar cuidado com as mensagens que ouvimos e que também pregamos. Elas podem fazer sentido, mas os textos lidos como motivadores podem apresentar outras coisas. Nesse texto de Crônicas, não há foco no louvor para a vitória. O que temos aqui é adoração, o reconhecimento de que o Senhor pode agir, a busca pela manifestação do Senhor, a confiança no cuidado do Senhor. Temos também a oração, a busca efetiva, clamando pela intervenção de Deus. A vitória foi declarada
Porque o povo adorou ao Senhor e buscou em oração. Não foi pelo louvor, que também acontece e está sim apresentado no texto. Mas a vitória foi declarada depois da adoração e da oração. Ali ela já estava definida. Se a revelação apresentasse ainda a necessidade de louvar para ter a vitória, a interpretação que inclui o louvor como parte da vitória aqui faria sentido. Mas não tem nada disso no texto. Ele já define a vitória antes, quando aconteceu a adoração e a oração. Se o povo não fizesse mais nada, a vitória viria, porque o Senhor assim revelou. Nesse caso, o louvor para mim é muito mais o fruto de um amor pelo Senhor, de lábios que confessam o seu nome, como diz uma canção, fruto da graça e da paz que encontramos no Senhor. O louvor aqui não foi para ter a vitória, mas porque o Senhor deu a revelação da vitória. Não foi para conseguir essa vitória, mas por agradecimento antecipado pela revelação dessa vitória. O momento é diferente. Uma coisa é louvar para ter a vitória, como é muitas vezes interpretado esse texto de Crônicas em mensagens. E outra coisa é louvar porque teve a vitória. Há momentos em que louvamos antes de qualquer resposta e ela é dada por conta do louvor. Eu citei o exemplo de Paulo e Silas na prisão porque já é uma mensagem desta sequência atual sobre louvor e adoração. Eu poderia citar outros exemplos, mas fico com Paulo e Silas lá em Atos dos Apóstolos. Não está revelado que Paulo e Silas teriam a libertação por louvar, mas a libertação veio depois que eles fizeram isso. Poderia vir mesmo que eles estivessem apenas se recuperando dos açoites, mas ela veio com oração e com louvor. Mas há momentos em que o Senhor revela a vitória mesmo antes do louvor. É como eu vejo o caso do texto de Crônicas. Foi depois da adoração e da oração. O louvor foi agradecimento pela revelação do que iria acontecer. Já estava revelado que iria acontecer a vitória, mesmo sem o louvor. Logo, não foi por conta dele que a vitória aconteceu nesse momento de Crônicas. Por esse texto, nós podemos entender que a vitória acontece por conta da adoração e da oração. É possível, pois o povo buscou ao Senhor. E as bênçãos do Senhor se revelam por conta disso, já que a lei definia dessa forma. E que eles agradeceram ao Senhor com louvor por conta do que fora revelado, a vitória. Que aprendamos a prestar atenção ao que os textos realmente dizem. Que possamos buscar inspiração a partir da interpretação correta. Porque o Senhor age de formas as mais variadas e não apenas de um jeito só. Ele pode dar a vitória a partir do louvor, sim, mas pode fazer também através da adoração, da oração. Que nós possamos então discernir corretamente e notar a grandiosidade do Senhor, que age para além do que podemos definir, pois Ele é criativo. Deixemos o Senhor agir como Ele quiser. Ele pode fazer coisas maravilhosas e não age apenas como nós achamos que podemos reconhecer, mas Ele age como Ele entende que deve agir. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.